sua porta com uma sinfonia. E aí, gente? O programa socioeducacional do Instituto Reciclando Sons está oferecendo para vocês videoaulas, faz parte da nossa proposta de inclusão social através da música e fomento socioeducacional. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu amo Beethoven. Em 2020, ano que nós estamos agora, nós estamos comemorando o legado de Beethoven, 250 anos de legado de Beethoven, né? Que com certeza influenciou gerações e gerações de pessoas apaixonadas pelo mundo da música clássica. Vem comigo nessa viagem que eu tenho quase certeza que você vai curtir. Epa, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal e aperta ali aquele sininhozinho, aquele sinalzinho para poder lembrar de vocês do nosso material, ok? Então vamos lá. Primeiro movimento da Sinfonia de Beethoven. Eu peguei um texto bem bacana no Wikipédia e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Diz o seguinte: para compor a Quinta Sinfonia, Beethoven se inspirou na ideia da morte, que ao bater na porta do homem, produz emoções indescritíveis e também desespero. Sendo assim, a obra magnífica como a Quinta Sinfonia pôde-se uma reflexão sobre a situação mortal do homem, sem contudo deixar de mostrar a beleza de sua obra, a vida e como ela é efêmera. A história da composição da Quinta Sinfonia de Beethoven. A Quinta Sinfonia de Beethoven foi composta entre os anos de 1804 a 1808. Nesse período, Beethoven refez os seus rabiscos até que ele sentisse que a composição tinha colado com as suas ideias internas. É uma obra magnífica e Beethoven queria que ela fosse estreada dessa forma. Por isso, em 1808, a primeira vez que ela foi tocada, Beethoven criou a seguinte situação. Ele estreou primeiro a Sexta Sinfonia e depois a Quinta Sinfonia, sinalizando para o público que ele compôs a Sexta antes da Quinta Sinfonia de Beethoven. E essa sinfonia, ela tem um dos temas mais famosos do mundo, que é um tema composto por 2 grupos de 4 notas. Lembra quando o destino bateu na porta? Ouça aí. Eu amo Beethoven. A Sinfonia Clássica, ela é dividida em 4 partes, que são 4 movimentos. Esses 4 movimentos é como se fossem capítulos de um livro. Mas uma coisa interessante é que cada movimento ele tem uma particularidade de cor, de sonoridade, de expressão que diferencia um do outro. Vamos lembrar de um outro tema que está dentro da estrutura da orquestra clássica, que são os naipes da orquestra. Quais são os naipes da orquestra? Não sei. Nós temos os naipes dos sopros de metais, instrumentos feitos de metais. Nós temos os naipes dos sopros dos instrumentos feitos de madeira. Nós temos os naipes dos instrumentos feitos de corda e nós temos os naipes dos instrumentos de percussão. Inclusive, nós temos o piano, que é um instrumento percussivo que o martelinho toca na corda para que produza o som. Voltando agora, o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Quem nunca ouviu esse movimento? Ele é bem famoso, não é não, gente? O primeiro movimento, ele é chamado de Allegro con brio. Traduzindo do italiano, significa um movimento rápido e bem vivo. Engraçado, né? Olha que contradição. A morte bate na porta, mas o movimento é bem vivo. Essa contradição entre vida e morte o tempo todo. Possui o que nós chamamos na música clássica de estrutura sonata. Ou seja, a composição é dividida em 2 partes. A parte A, a parte B, depois nós temos a coda, depois nós temos a parte A', e nós temos a parte B e a coda que finaliza a composição. Mas o que é isso, né, gente? Não tô lembrado, não. A parte A, ela é chamada de O Destino Bate a Porta. Nessa primeira parte,
são apresentados dois temas musicais que fazem um contraste entre si. O famoso motivo tchan, 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 heróico, grandioso, assustador às vezes. E o segundo motivo, que é inspirado no primeiro motivo, mas feito de forma mais leve, mais introspectiva. A parte B dessa estrutura de composição chamada sonata é chamada de a hora do duelo. Cadê minha espada? Tô só ferrando com o Josué aqui, ó. Vai ter que colocar uma espada na minha mão. Trecho em que todos os instrumentos participam junto. Beethoven desenvolve sua composição brincando com os temas que são colocados na parte B. Colocando os naipes da orquestra, lembra os naipes da orquestra? Os 4 naipes da orquestra? Para duelarem entre si. O primeiro tema surge fortíssimo, com um tom de vingança. Ouça aí. Segunda parte do tema, ele começa num som bem baixinho, que na música, da nomenclatura vindo do italiano, nós chamamos de piano. E vai crescendo, crescendo a intensidade do som, crescendo, a chegar ao fortíssimo. Por fim, a grandiosidade do primeiro tema se sobrepõe, que é o pam, 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 pam. Gente, uma coisa interessante é que até aquele momento, na história da composição das sinfonias clássicas, nunca havia se composto um tema baseado em 2 grupos de 4 notas. Os temas de sinfonia, na maioria das vezes, são bastante melódicos, tem um fraseado melódico grande, mas esse tema em específico, ele foi diferente, ele foi inédito, ou seja, 2 grupos de 4 notas dando o que se chama na sinfonia de tema. Esse tema, ele aparece como se fosse um modo contínuo durante toda a composição do primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven, e cada vez ele aparece de uma forma diferente. É como se o destino batesse na nossa porta de forma diferente em cada momento. Esse triunfalismo do tema teve o objetivo de transmitir o sentimento de autossuperação nascido da Revolução Francesa. Nós temos agora a conciliação, ou seja, nessa parte é chamado de recapitulação do tema. Os 2 temas aparecem novamente, mas dessa vez sem brigar, de forma harmônica, quase que uma brincadeira. Aqui Beethoven brinca com os temas e que vão dando uma cara de uma outra tonalidade. É como se ele fosse mudando aos poucos a tonalidade do tema da Quinta Sinfonia de Beethoven. Quer ver? Ouça aí. E chegamos finalmente à batalha final. Eita ferro! Finalmente chegamos na coda. O que é a coda, gente? A coda, elas são momentos que separam partes de composições de temas musicais ou que finalizam uma composição de uma sinfonia clássica. Então, nesse primeiro movimento, nós temos 2 codas. A coda que separa a primeira parte da segunda parte e a coda que termina o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. É um momento grandioso, triunfalista, onde Beethoven requer da orquestra o máximo dos naipes. Ele pede o máximo dos naipes. É o grande tutti que finaliza o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven e que traz a vitória do motivo da Quinta Sinfonia de Beethoven, que é o nosso querido... Você quer fazer comigo? Tan, 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 tan. O objetivo dessas aulas é tornar esse conhecimento sobre o mundo clássico, da música clássica, mais perto de todos nós, né? Quem tem medo de música clássica, não é verdade?
É tão importante vivenciar essas experiências, porque é um legado de séculos e séculos de história escrito através da música. Então eu quero desafiar você que está assistindo esse vídeo a ouvir mais as composições. Ouça a Quinta Sinfonia de Beethoven, ouça com outro ouvido, tente entender o que está acontecendo dentro de você, tá? Sem preconceitos. Você vai começar a ter uma experiência fantástica, porque a música, ela é uma comunicação neural que ela não depende de palavras nem de traduções. Ela vai direto para o seu coração, vai direto para o seu cérebro, e você, dentro de você, você interpreta. Beethoven deixou um legado da história que ele estava vivendo na época, uma época muito difícil, de guerras, de pestes, uma época muito complicada. Como essa composição impacta você? O que ela significa para você? Escreve aí, faz seu comentário, fala se entendeu, se não entendeu. A gente quer conversar com você, a gente quer estar mais perto de você. E parabéns a Beethoven, 250 anos de legado. Por causa disso eu estou podendo conversar com vocês e trazer com vocês um pouco da história da composição do primeiro movimento da Quinta Sinfonia. Vamos lá, gente, isso aí. Música clássica, eu e você, Instituto Reciclando Sons.